levando o Evangelho em circunstâncias que muito de nós não poderia fazer. Lembrando que o irmão Itamar de Oliveira estará conosco também, juntamente com o Trio Freedom e a sua equipe, hoje às 16h, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Irmão Itamar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um privilégio recebê-lo, que Deus o use, que Deus o abençoe. Feliz sábado a todos. É com muita alegria que eu venho pela primeira vez também nesta igreja. E eu quero agradecer ao Trio Freedom, meus convidados, estão aqui hoje para fazer juntamente comigo o trabalho de Deus. E os hinos que vocês cantaram foram hinos inspiradores, e tenho certeza que todos nós chegamos muito mais perto do trono de Deus através da música que vocês cantaram. Que Deus seja louvado. Hoje, às 16h, eu quero convidar a todos, porque nós vamos trazer uma programação incrível para vocês. Uma programação que vocês nunca viram na vida, eu posso lhe garantir. Nós vamos trazer testemunhos incríveis. Então, convidem a família, convidem os amigos, convidem todos os vizinhos, todo mundo, para hoje estar aqui na igreja ou assistindo em casa, através da internet, às 16h. Vai ser um dia inesquecível hoje, tá bom? Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Itamar Oliveira, e nós fomos convidados para trazer a mensagem desta manhã. Eu confesso a vocês que não faz muito tempo que eu comecei a pregar, aproximadamente 3 anos e pouco. E eu tenho um grande amigo que falou: Itamar, você que está começando a pregar agora, eu vou lhe ensinar um truque infalível, porque você, seguindo as minhas orientações, você vai ser um grande... Eu posso vir para cá que a tela me pega? Pega, né? Até aqui, né? Tá joia, não posso mais para lá. Tá bom, é bom saber onde é o meu limite, né? Então, e ele falou: siga as minhas orientações que você vai se dar bem o resto da vida. Falei, então, tá joia, maravilha, vou seguir. Ele falou: eu, quando vou pregar nas igrejas, todas as vezes quando eu começo o sermão, eu levo no meu bolso uma pastilha, e eu coloco essa pastilha na boca, e eu coloco debaixo da língua, para não atrapalhar a minha dicção, e à medida que eu vou pregando, a bala vai dissolvendo, e quando eu vejo que a bala está para acabar, eu sei que eu tenho que terminar o sermão, e quando a bala acaba, pode terminar o sermão, que não vai cansar os irmãos, e vai ser, sensacional. Falei, poxa vida, que maravilha. Eu gosto de aprender com quem sabe, não é verdade? E eu comecei a usar esse método. Só que na semana passada, como voltou as pregações nas igrejas, esse meu amigo, como de costume, foi pregar numa igreja, e ele pegou ali no início do sermão a bala e colocou na boca. Só que vocês não sabem o que aconteceu. No lugar dele pegar uma bala, ele pegou um botão. E ele está pregando lá até agora. Tentei falar com ele durante a semana, mas eu não consegui, porque ele está lá na igreja ainda. Eu não trouxe nenhuma bala, nem tampouco nenhum botão hoje aqui para a igreja de São Miguel, mas eu trouxe uma palavra poderosa da parte do meu Deus, que vai mudar a sua vida nesta manhã. Eu tenho certeza disso, como mudou a minha. E para isso, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro texto bíblico desta manhã. Salmos 23. E o sermão desta manhã tem como tema: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você que
quer abrir no livro de Salmos, você aí em casa pode acompanhar aí na sua Bíblia. Você pode fechar a Bíblia e abrir no meio da Bíblia. Você vai dar com toda certeza. Pode fazer esse teste aí. Fecha a Bíblia, abre, você vai dar no livro de Salmos. E aí você vai no capítulo 23, no versículo 1. Esse capítulo, esse versículo é um dos mais conhecidos em toda a Bíblia. Os desbravadores, as crianças, têm que decorar os Salmos 23 para cumprir uma exigência do clube dos desbravadores. E muitas vezes, quando nós vamos nas casas das pessoas, quando nós vamos em alguma empresa, ali está a Bíblia aberta. E com toda certeza vai estar lá no Salmos 23. E no versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que promessa maravilhosa essa de Deus. Se nós fizermos de Jesus o nosso pastor, absolutamente nada vai nos faltar. Esse capítulo, esse versículo, ele é o capítulo e o versículo predileto de um menininho, cujos pais moravam no Ceará, na cidade de Quixadá. Sua mãe era de Redenção. Essa família trabalhava na lavoura. O pai, para alimentar a sua família, trabalhava carpinando. E através do seu trabalho ele alimentava a sua família. E esse pai, um belo dia, depois de carpir, ele viu seus filhos por ali brincando. Ele pensou: eu aqui no norte, eu aqui no Ceará, não vou conseguir dar um futuro brilhante para os meus filhos. Então esse pai resolveu pegar um pau de arara, que é um caminhão que se coloca uma lona na carroceria e o pessoal viaja. E eles vieram do Ceará para o interior de São Paulo para tentar a vida aqui no interior de São Paulo. E quando chegaram lá, eles só tinham essa profissão, o pai não sabia fazer mais nada, e foi carpir novamente. E a família foi aumentando. Agora já eram 5 filhos. E aí nasceu esse garotinho, aí no interior de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz. Esse menininho, juntamente com seus irmãos, brincava por ali, e o seu pai carpindo, e o seu pai olhou, já havia passado 2 anos que eles tinham vindo do Ceará, e o pai pensou: puxa vida, eu fiz uma viagem tão longa, 3 dias e 2 noites num pau de arara, e eu continuo aqui, carpindo. Aqui também não vou conseguir dar um futuro brilhante para os meus filhos. Então esse pai conversou com sua esposa, e eles resolveram vir para São Paulo, capital. É aqui na capital de São Paulo, onde que as grandes coisas, os grandes negócios acontecem. E eles vieram e foram morar num porão da casa de um amigo. A família não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A família não tinha dinheiro para comprar uma casa. Então eles foram morar no porão de um amigo. O amigo morava na casa em cima e aquela família morava embaixo. Só que o porão era tão baixo que eles tinham que andar abaixado, porque se ficasse de pé, com toda certeza, iria bater a cabeça no teto. Eles, para ganhar a vida, essa família começou a revirar os lixos de São Paulo. Eles estavam atrás do material reciclável. Eles pegavam ferro velho, chuveiro velho, garrafões. Eles pegavam alumínio, cobre, todo tipo de material reciclável. E essa família vendia no final do dia tudo o que eles arrecadavam para comprar o alimento. E vocês sabem qual era a base de alimentação desta família? Esta família comia unicamente e basicamente somente o cuscuz de xerém de milho. Quantos
nordestinos nós temos aqui na igreja? Opa, tem bastante conterrâneo aí, hein? Que maravilha. Para você que não sabe o que é o cuscuz de xerém de milho, o xerém de milho, você pega o milho, tira as vitaminas, os sais minerais, tira o cálcio, o que sobra é o xerém de milho. E é desse xerém de milho que essa família se alimentava. Unicamente disso. E como a mãe da família não tinha dinheiro para comprar uma mistura, a mãe ia até o açougue e ali a mãe pedia aqueles restos de ossos. Porque quando chega uma peça inteira no açougue, o açougueiro vai desfiando aquela carne e vai vendendo. E fica alguns pedacinhos de carne, algumas rebarbas de carne naqueles ossos. Então essa mãe pedia para o açougueiro e o açougueiro dava alguns pedaços de osso para essa senhora. E ela misturava esse osso junto do cuscuz de xerém de milho para dar um gostinho melhor. Era a base de alimentação desta família. Uma família pobre, paupérrima. Pão era somente no dia de sábado, uma vez por semana. E ainda era o pão amanhecido. Vocês não sabem, possivelmente, a não ser as pessoas de mais idades, o que é o pão amanhecido. O pão amanhecido é aquele pão que o padeiro não vendia na sexta-feira e vendia no sábado o pão do dia anterior por um preço mais barato. Essa família só comprava o pão no dia de sábado e ainda era o pão amanhecido do dia anterior. E quando dava 4 horas da manhã, esta família que tinha o seu caçulinha, o menininho, o menor de todos, esse menininho, ele era o primeiro que acordava. E quando ele acordava, ele ia acordando os seus irmãos. Os seus irmãos o odiavam, porque era cedinho, ele já estava acordando e eles queriam continuar dormindo. Mas ele era danadinho. Vamos, acorde, vamos pegar ferro velho. E o menininho acordava o pai, acordava a mãe, acordava todo mundo. Ele queria ir para as ruas. Ele gostava de trabalhar. E ele entrava também nos terrenos baldios, atrás do material reciclável, para poder ajudar a sua família a comprar o cuscuz de xerém de milho. Mas a vida desta família não mudou absolutamente nada. Como esta família morava no porão, essa família, os meninos só tomavam banho uma vez por semana. Somente no dia de sábado, essas crianças, esse menininho tomava banho. Porque na sua casa eles não tinham banheiro, eles não tinham chuveiro. Então, uma vez por semana, esse menininho entrava dentro de um tanque de lavar roupa e ali ele tomava banho. Porque a mãe não deixava eles tomarem banho porque eles dependiam da água do seu amigo e ela não queria abusar porque era ele que pagava a luz e a água daquela família, que eles não tinham dinheiro para isso. E aquele menininho, quando ele entrava dentro daquele tanque, ele imaginava que aquele tanque de roupa era uma grande piscina. E ali ele imaginava que ele estava numa piscina olímpica. E ali ele nadava de braçadas, ele nadava nado borboleta. E ele ficava imaginando que ele estava dentro de uma grande piscina. Aquele menininho, a única peça de roupa que ele tinha era somente um shortinho. Ele andava descalço, sem camisa, porque ele não tinha dinheiro para comprar nenhuma peça de roupa. Mas esse menininho, ele e seus irmãos eram muitos trabalhadores, muito esforçados. E eles começaram a trabalhar. Não tinha essa questão que estava chovendo, que estava frio, que estava sol, que estava calor. Eles tinham que acordar cedo e voltavam tarde, porque se eles não fossem trabalhar, eles não iriam comer a sua única refeição que eles faziam uma vez por dia. Eles só comiam à noite quando eles voltavam do trabalho.
porque eles passavam no ferro velho, vendiam os materiais recicláveis e passava no mercado para comprar o xerém de milho, para fazer o cuscuz de xerém de milho. Num belo dia, a sua vizinha, Dona Maria Aparecida, chegou para a mãe desse menininho e dos seus irmãos e falou: Dona Suzete, eu gostaria de fazer uma proposta para a senhora. Amanhã eu e os meus filhos, nós vamos até o Mercado Central da Cantareira e nós vamos comprar uma caixa de limão. E nós vamos comprar aquelas redinhas amarelas e nós vamos ensacar meia dúzia, uma dúzia, 2 dúzias de limão, e nós vamos bater de porta em porta. E eu vejo que os seus filhos são crianças trabalhadoras, então eu gostaria de convidá-las. A senhora não gostaria de ir junto? Quem sabe a vida de vocês melhore. E ali as duas Maria, a Dona Maria Aparecida e a Dona Maria Suzete, com seus filhos, foram para o Mercado Central da Cantareira, aqui no Parque Dom Pedro, em São Paulo. E ali eles compraram uma caixa para cada família. E eles compraram aquele saco de farinha branco. E dentro colocavam uma caixa de limão. E ali, de acordo com o tamanho dos filhos, os pais colocavam uma certa quantidade. E eles saíam do bairro da Casa Verde até o Parque Dom Pedro, 25 quilômetros. Eles vinham a pé e voltavam batendo de porta em porta, de bar em bar, de casa em casa, a fim de oferecer o limão. Mas não era fácil vender o limão, não. Afinal de contas, essa família acabara de mudar de ramo. Eles vieram do ramo do ferro velho e agora começaram a vender frutas. E precisava criar a clientela para poder vender de fato o limão, e isso demanda tempo. Então a vida continuava difícil. Só que quando esse menininho, o caçulinha, ele voltava para sua casa, em um determinado lugar, esse menininho começou a ouvir algumas vozes. Esse menino ficou assustado porque foi a primeira vez que ele conseguiu ouvir vozes. E era sempre no mesmo lugar. E quando ele chegava ali naquele lugar, a voz dizia para ele: você precisa estudar japonês. Esse menino olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, não tinha ninguém. Ele falou: não é possível. Esse lugar é um lugar mal assombrado. Esse menininho tinha 5 anos de idade. Aqui é um lugar mal assombrado, os fantasmas falam comigo, eu estou ouvindo vozes. E esse menino saiu dali correndo. E ele falou: nunca mais passo nesta rua, nunca mais eu passo nesse lugar, porque ali tem fantasmas e os fantasmas estão falando comigo. Só que vocês sabem como é criança. Criança inocente. A criança, o amiguinho briga com o coleguinha. Mas daqui a 5 minutos eles estão brincando juntos novamente, porque ele esqueceu que ele brigou com o amiguinho. A inocência infantil de uma criança. E é por isso que Deus, através da Bíblia, disse que se nós não nos tornarmos como crianças, jamais veremos o reino dos céus. É por causa da inocência de uma criança. E esse menininho esqueceu que ele não podia passar por ali. E ele passou num determinado dia. E novamente a voz falou com ele: você precisa estudar japonês. Esse menino saiu correndo. Ele foi embora para sua casa. Ele não ia mais vender limão naquele dia, que ele não conseguiria. E ele foi conversar com a sua mãe em casa. Ele andou 25 quilômetros até sua casa. E quando ele chegou lá, ele falou: mãe, eu estou ouvindo uma voz e a voz está me falando que eu preciso estudar japonês. Eu quero que amanhã a senhora vá comigo para ver se a senhora ouve essa voz. E a mãe foi no outro dia com o menino. E quando chegou ali pertinho do lugar onde que ele ouvia a voz,
ele não queria ir. Ele estava com medo, mas a sua mãe o arrastou. E quando ele chegou num determinado lugar, a voz falou com o menino novamente: você precisa estudar japonês. Mãe, a senhora ouviu? Mas somente o menino ouvia a voz, a mãe não ouviu absolutamente nada. A mãe olhou para o menino e falou: filho, de fato, você está com algum problema psicológico. Porque aqui não tem ninguém, não tem nada. Eu vou ter que procurar um psicólogo, um psiquiatra para te internar, para ver o que é que você tem, porque aqui de fato não tem absolutamente nada, não tem absolutamente ninguém. Aquele menino ficou com aquela voz na sua cabeça, e ele ficava imaginando todo o tempo. Ele não conseguia trabalhar mais direito, ele não conseguia mais dormir direito, porque aquela voz ficava na cabeça dele. Aquele menino pobre, quando ele ia embora para sua casa, ele passava no bairro da Liberdade, era caminho da sua casa, e esse menino que era pobre, maltrapilho, esse menino começou a apanhar nas ruas. Ele entrava ali, no primeiro comércio do bairro da Liberdade, e quando ele entrava para oferecer o seu limão para os comerciantes começaram a judiar deste menino. E ali, os comerciantes colocavam ele e os seus irmãos para correr. Vai embora, menino sujo! Vai embora, menino sujo! Os japoneses dando vassourada nas costas deste garotinho. Outros pegavam o esguicho de água e jogavam o esguicho nele e nos seus irmãos, para que eles fossem embora. Ninguém queria ter aquele menino maltrapilho, sujo, porque ele não tomava banho dentro do seu comércio. Com toda certeza, ele iria afugentar a sua clientela. Então, ele era escorraçado. Mas assim mesmo, todos os dias, mesmo apanhando esse menininho, ele voltava lá, porque ele precisava oferecer o seu limão. Ele sabia que quem vende mais é quem aborda mais. E ele mesmo apanhando voltava lá todos os dias para oferecer o seu limão. E aquela voz não saía mais da sua cabeça. Então esse menino descobriu que perto da sua casa, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, ali tinha uma escola japonesa. E esse menino, com 5 anos de idade, bateu palmas. E saiu a professora. Bom dia, senhora. É aqui a escola japonesa? Sim, aqui é uma escola japonesa. A senhora é professora? Sim, eu sou a professora. Em que posso lhe ajudar? Eu vim aqui me matricular. A voz está me mandando que eu preciso estudar japonês. E eu vim aqui para me matricular, professora. Inocência de uma criança, a coisa mais linda que existe, não é verdade? A professora olhou para aquele catatal, aquele menininho, pequenininho, com um saco de limão nas costas, somente de shortinho todo sujo. A professora falou: você tem que trazer o seu pai, ou a sua mãe, ou algum responsável, e aqui a escola é paga. Tá bom, professora. Eu vou até a minha casa e a minha mãe vai vir aqui e vai voltar para fazer a minha matrícula. E o menino foi para casa, quando chegou lá, falou: mãe, eu descobri a escola japonesa. A professora está esperando a senhora para me matricular. A mãe olhou para aquele garotinho e falou: filho, você de fato está ficando louco mesmo. Você anda ouvindo vozes e agora você enlouqueceu de vez. Nós não temos dinheiro nem para comer. Só comemos cuscuz de xerém de milho. E você agora quer estudar escola particular? Realmente, olha, você está fora da casinha. Você está abilolado, como dizem os nordestinos. Mas o menino fez uma proposta para sua mãe. Esse menino
ele falou: mãe, eu já trabalho 14 horas por dia. E se a senhora me matricular na escola japonesa, eu vou trabalhar 16 horas por dia. Essas 2 horas a mais que eu trabalhar, eu vou colocar aqui no outro bolso. Esse bolso aqui é para a senhora, para a gente comprar a nossa comida. Mas eu vou colocar nesse outro bolso aqui o que eu fizer nessas 2 horas. E com esse dinheiro eu vou pagar a minha mensalidade. A mãe sabia que o menino era esforçado. A mãe sabia que o menino era o primeiro que acordava e acordava os seus irmãos, era o último que voltava para casa e era o que mais vendia limão. Então a mãe resolveu atender o pedido do filho. E a mãe foi e matriculou este menino na escola japonesa. Meus amados, vocês não imaginam o que aconteceu no primeiro dia de aula quando este menino entrou na sala de aula. A primeira coisa que aconteceu quando ele se assentou na sua carteira, ele era o único filho de brasileiro que estava estudando ali. Os demais eram filhos e filhas de japoneses. Porque você que está aí em casa, com toda certeza você não sabe disso, de uma informação que eu vou lhe passar agora. Os filhos de japoneses, eles obrigam os filhos a estudar, porque lá no Japão, diferente daqui do Brasil, as crianças são obrigadas a irem para a escola. Lá no Japão, se um pai e uma mãe não levam o seu filho para a escola, tanto a criança quanto o pai e a mãe pegam 3 anos de regime fechado. Imagina se essa moda pegasse aqui no Brasil, não é verdade? E é por isso que nós vemos tantos japoneses cultos por aí. E eu pergunto para você, você já viu algum japonês pobre? Você já viu algum japonês mendigo? Porque eles valorizam a cultura, a educação. Mas esse menino, assim que ele se assentou na sua carteira, ele colocou o seu saco de limão no lado da carteira. Todos os japonesinhos arrastaram as suas carteiras para o fundo da sala de aula. Ninguém queria ficar perto daquele menino pobre e maltrapilho. E agora esse menino com o saco de limão, ele abre o saco de limão e ali ele tira 2 materiais didáticos para o estudo, que ele com muito, mas muito sacrifício ele conseguiu comprar. Era um caderno brochura e um lápis preto. E esse menino começou a sofrer os piores bullying dentro desta escola japonesa. Com muito custo, ele comprou um lápis preto e um caderno brochura. E ele começou a aprender a escrever em japonês. E quando ele errava, ele ia pedir a borracha emprestada para os seus coleguinhas, mas ninguém emprestava a borracha para ele, não. Ele tinha que riscar o seu erro e fazer ali do lado, porque ele ia em carteira pedindo a borracha emprestada e ninguém emprestava a borracha para esse menino. E como ele não tinha borracha, esse menino que comia o pão no dia de sábado, o seu pai comprava aquele pão, aquela bengala bem grande, e ali o seu pai dividia em pedaços iguais, para ele, para os seus 5 irmãos, e para o pai e para a mãe, cada um recebia um pedaço. E quando esse menino recebia o seu pedaço, no dia de sábado, que era o único dia que ele comia pão, ele só comia a casca. Ele só comia a casca do pão, porque esse menino descobriu que a melhor borracha que tem para apagar é o miolo do pão. Quando eu soube da história desse garotinho, eu fui na minha casa e peguei uma folha de sulfite. Eu peguei um lápis preto e eu escrevi. E eu peguei o miolo do pão e fiz o teste. E não é que apaga mesmo? O menino era inteligente. E esse menino,
na aula de desenho, todos os seus coleguinhas tinham lápis de cor, giz de cera, canetinha Silva Pen, mas ele tinha que fazer o seu desenho somente com o lapisinho preto. Ah, como ele gostaria de pintar o céu de azul! Mas no seu desenho, o seu céu estava sempre nublado, parece que ia chover, porque ele tinha que fazer o seu desenho com lápis preto. Ele pedia o lápis colorido emprestado dos seus coleguinhas, mas ninguém o emprestava. Como ele gostaria de pintar a rosa de vermelho, mas ele tinha que fazer uma rosa negra, porque ele só tinha aquele lápis. Esse menininho que mal tinha o que comer. Quando chegava na hora do recreio, esse menininho com 5 anos de idade, ele via os seus coleguinhas comendo, tomando Yakult, Danone, e ele ficava olhando e torcendo para que um dos seus coleguinhas lhe oferecesse um pedaço de sanduíche, uma bolacha, mas ninguém nunca dava nada para ele. Quando que ele se aproximava dos seus coleguinhas, eles viravam as costas para este menino. Mas agora esse menino chegou no outro dia e agora ele tinha o 3º material didático. E todo mundo ficou olhando, e ele abriu o saco de limão e dentro tinha agora 3 materiais didáticos. O lápis preto, o caderno brochura e o miolo do pão. E ele colocou os 3 materiais didáticos em cima da carteira. E os coleguinhas falaram, olha, hoje ele trouxe um lanchinho, finalmente ele trouxe um lanchinho para a hora do recreio. Miolo de pão, e começaram a dar risada daquele menininho. Mas logo o menininho mostrou para eles que aquele miolo do pão não era o seu lanchinho para o recreio, mas era sim a sua borracha, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma borracha para pagar os seus erros. Quando uma criança ali da sua classe fazia aniversário durante a semana, esses japonesinhos convidavam a todos para ir no final de semana comemorar o seu aniversário. E ali iam convidando carteira por carteira, mas ninguém nunca o chamava. Ninguém o queria na sua festinha. E ele ficava torcendo. Ai, como eu gostaria de comer um pedaço de bolo. Como eu gostaria de comer um beijinho, comer um brigadeiro, mas ninguém nunca o convidava, esse menininho pobre e maltrapilho. E esse menininho que sofria os bullying no trabalho, que apanhava, que jogavam água nele, começou a sofrer os piores bullying quando descobriram que esse menininho aprendia 10 vezes mais do que as outras crianças. Imaginam vocês, se eles já odiavam, descobriram que o menino aprendia como ninguém. E vejam vocês, aí que começaram a odiá-lo ainda mais. Mas esse menininho, ele não se importava com os bullying. Ele não se importava que os comerciantes do bairro da Liberdade davam vassourada nas suas costas. Ele estava ali para aprender. Ele precisava ser alguém na vida e foi para isso que o seu pai mudou do Ceará para o interior de São Paulo e agora para a capital, para poder dar um pouco de estudo para que seus filhos fossem alguém. E ele, como pagava a sua própria mensalidade, ele valorizava o seu estudo. E muitas vezes hoje, os nossos filhos não valorizam a alimentação. O
pai e a mãe colocam a comida e o filho não quer comer. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu vejo, até mesmo lá na minha casa, às vezes os meus filhos falam, pai, estou morrendo de fome. Eles não sabem o que é sentir fome, como esse garotinho sentia fome. Ele via as suas vistas escurecendo de tanta fome no final do dia. E embora ele tivesse somente o cuscuz de milho para se alimentar, ele comia aquilo como fosse um manjar, porque era a única coisa que ele tinha para comer e ele comia com muita alegria. E às vezes os nossos filhos recusam a alimentação. Às vezes as crianças deixam os lápis de cor jogado, espalhado por aí, e esse menino não tinha um lápis colorido para fazer o seu desenho. Mas ele fazia o desenho como ninguém, mesmo com seu lapisinho preto, ele tinha criatividade. E ele fazia os desenhos muito bacanas. Esse menino, quando estava na escola 6 meses, estudando japonês, ele já dominava mais da metade do idioma. Então, num belo dia, esse menino, ao entrar no primeiro comerciante do bairro da Liberdade, no local onde o comerciante era o mais violento de todos, o japonês já sabia o horário que ele ia chegar e já ficava atrás do balcão com a vassoura em pé. O menino todo dia, 9 horas da manhã, entrava pelo seu estabelecimento e ele já dava as vassouradas. E quando esse menino entrou naquele dia, o japonês já estava com a vassoura no alto. E o menino, no lugar de dizer para ele, bom dia, senhor, o senhor quer comprar o meu limão? Dificilmente ele conseguia completar essa frase, que ele já tomava a vassourada. Mas nesse dia, no lugar dele dizer isso, ele disse, Ohayou gozaimasu, anata wa arimo iru? O japonês parou com a vassoura no alto. Esse menininho, cincaninho, quer enganar o japonês velho, né? Menininho, cincaninho, japonês, 85 anos. Menino decorou palavrinhas em japonês para enganar velho aqui, né? Mas eu sou mais inteligente do que menino, 5 anos. Vamos ver se esse menino, se ele fala mesmo ou se decorou algumas palavrinhas. Então o japonês comerciante resolveu fazer um teste com este menino. E o japonês chegou e perguntou para ele, Ikura desu ka? Quanto é que custa? E o menininho olhou para o senhor e respondeu para ele, Hitotsu fukuro 3 konto, futatsu fukuro 5 konto de orimasu, né? Um pacote é 3. Mas se o senhor me comprar 2, eu lhe faço 5. O japonês ficou impressionado com aquele menino. Fazia muitos anos que ele saiu do Japão e fazia muito tempo que ele não ouvia um sotaque tão perfeito de Okinawa como ele estava ouvindo ali na boca daquele menino. E o japonês continuou, oh, limão takai, né? Seu limão tá caro. E o menino, não, takai mercado Cantareira, limão yasui. Tá caro para eu comprar no mercado da Cantareira, lá tá caro, mas aqui eu estou lhe vendendo barato. O japonês, impressionado com aquele garotinho, perguntou para ele quantas dúzias de limão ele tinha dentro do saco de farinha. E o menino contando, Ichi, San, Shigoroko, contando as dúzias de limão em japonês. O japonês comprou todos os limões daquele garoto. A partir daquele momento nascia o menino limoeiro.
A partir daquele momento, esse menino iria mudar a sua vida e iria mudar a vida da sua família. Através do seu aprendizado. O limão que aquele garotinho ia levar uma semana para vender, ele vendeu unicamente no primeiro estabelecimento que ele entrou. Porque ele usou a inteligência. Ele usou o seu aprendizado. E aquele garotinho, ao vender tudo, saiu atrás dos seus irmãos. E ele foi pegar mais limão. E ele entrou no segundo estabelecimento, oferecendo limão em japonês. Meus amados, você que está me vendo aí agora, aquela caixa de limão que o seu pai havia comprado, queria levar de 10 a 12 dias para serem vendidos. Ele conseguiu vender essa caixa de limão no primeiro quarteirão do bairro da Liberdade. Eles tiveram que voltar para o mercado para buscar mais limão e comprar outra caixa. E no segundo quarteirão, eles venderam a segunda caixa. O menino limoeiro. O menino limoeiro estava agora mudando a sua vida e a vida da sua família. Conclusão, este menino se tornou o maior vendedor de limão de São Paulo. O menino limoeiro se tornou o menino que mais vendia limão em São Paulo. E esse menino, quando começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele fez, ele foi numa papelaria e ele comprou uma borracha chamada borracha de Itu. É uma borracha desse tamanho. Não sei quantos de vocês já viram essa borracha. A metade dela é azul, a metade dela é vermelha e está escrito borracha de Itu. Nunca mais iria faltar agora a borracha para ele apagar os seus erros. E quando ele tirou de dentro do saco de limão aquela borracha e colocou em cima da carteira, os japonesinhos abriram o olho desse tamanho. Eles nunca tinham visto uma borracha tão grande. Esse menino comprou 10 dúzias de lápis de cor, 5 dúzias de canetinha Silva Pen. E agora ele podia pintar o seu céu de azul. Ele podia pintar a sua rosa de vermelho, de amarelo, da cor que ele quisesse, de rosa, porque ele tinha recursos agora para comprar. E como eles vendiam bastante limão, ficou pesado para eles carregarem. Então esse menininho falou: pai, eu vou dar dinheiro para o senhor. O senhor vai comprar uns caixotes, umas rodinhas de rolemã, e nós vamos fazer os carrinhos de rolemã. E é claro, é muito mais fácil a gente empurrar o peso do que carregar nas costas. E o pai comprou 3 carrinhos. E agora eles com o carrinho empurrando. E é claro, o menino japonesinho, o menino limoeiro lá dentro do carrinho e os seus irmãos o empurrando. Mas vocês estão rindo por quê? É o menino japonesinho, ele tem que ter beneméritos. Afinal de contas, é ele que está mudando a vida da família. Mas não pensem vocês que ele ia lá numa boa, não. Ele ia lá, ele era muito esforçado, esse garotinho. Esse garotinho, ele ia lá dentro do carrinho, seus irmãos empurrando, mas ele ia o tempo todo ensacando dentro daquelas redinhas amarelas, meia dúzia, 1 dúzia e 2 dúzias de limão. E eles foram ganhando dinheiro. Esse menino deu dinheiro para o pai e falou: pai, o senhor vai comprar um cavalo e uma carroça. E o pai comprou. Agora quem puxava o peso era o cavalo. O pai e a mãe iam na frente com as rédeas e os irmãos atrás na carroceria, ensacando os limões na redinha amarela. O menino falou: pai, agora o senhor vai tirar a sua carta, a sua habilitação. Mas para quê, filho? Tire, pai. E o pai foi e tirou. O menino deu dinheiro, o pai comprou uma perua Kombi. E agora eles iam
não mais com a carroça, eles venderam e deram de sinal numa perua Kombi. Venderam a carroça e o cavalo. E esse menino mandou colocar um alto-falante em cima da perua Kombi. E ele, com um microfone semelhante a esse, ele ia gritando em japonês no bairro da Liberdade. Oh, limão yasui! E os japoneses, limão barato. E os japoneses ali, na frente dos seus comércios, com as bacias para poder comprar o limão deste menino. Meus amados, esse menino, enquanto ele vendia limão, ele nunca atrasou as suas mensalidades. No Natal, esse menino, ele deu um presente muito valioso para a sua mãe. Eles que cozinhavam numa lata a sua alimentação e com madeiras embaixo. Embora a gente hoje imagina que isso não é possível. Segundo o IBGE, mais de 40% de toda a nossa sociedade vivem com salário de R$140 por mês. E esse menininho cozinhava ali. A sua mãe cozinhava numa lata. E agora esse menino, ele deu uma panela de pressão, um jogo de panelas para sua mãe. Ele comprou um fogão a gás. Ele deu de presente para sua mãe. Esse menininho ficou sabendo que em frente da sua casa onde ele morava, um senhor estava vendendo um terreno. E o menino falou: pai, vá lá e pergunta para o senhor Francisco se ele faz esse terreno para nós pagarmos em 10 anos. O pai foi, o senhor Francisco falou que fazia. O menino deu R$100 na época, de sinal, e o pai comprou o terreno. Esse menino deu dinheiro para o pai comprou madeiras e telhas. E eles fizeram um barraquinho. E agora o menino mandou construir um banheiro com chuveiro quente. E agora ele tomava banho quente todos os dias. E ali a sua mãe cozinhava. Agora não mais o cuscuz de xerém de milho. No café da manhã agora tinha leite, tinha manteiga, tinha pão, tinha requeijão, tinha queijo, tinha frutas. No almoço e no jantar agora tinha carne, tinha saladas. Era cada dia um cardápio. Porque esse garotinho começou a mudar a vida da sua família. E agora esse menininho comprou o seu primeiro par de tênis da sua vida. Ele comprou um par de congas. Quantos aqui se lembram do congas, aquele azul e branco? Já usaram congas, né? Esse menino conseguiu comprar esse par de congas. Ele conseguiu comprar uma calça jeans leves. E agora ele andava todo bonito. Porque a vida dele estava sendo mudada, estava sendo transformada. Esse menino que antes ia a pé para a escola japonesa. Agora o seu pai parava a perua na frente da escola. E ficava esperando ele estudar. Terminava a aula, ele entrava dentro da perua e ia vender os limões. Todos viram que aquele menino e a sua família estava crescendo, estava mudando de vida. Agora os japonesinhos começaram a convidar este menino. Imaginem vocês o tamanho da lancheira que esse menino comprou para a hora do recreio. Ele levava de tudo, que agora quem ficava de olho na lancheira dele eram os japonesinhos. De tanta coisa deliciosa que esse menino levava. E agora todos começaram a convidá-lo para ir nas suas festinhas. Porque agora ele tomava banho, agora ele tinha roupa. E o seu pai o levava na festinha, ficava lá ao máximo 1 hora, porque não tinha sábado, domingo, eles varavam tudo. E quando esta família estava passando as maiores dificuldades, e na parte da tarde eu vou contar o que a Adra, o que as Dorcas fizeram na vida deste garotinho e na vida desta família, mas é hoje à tarde, às 4 da tarde.
O que a Adra fez na vida desta família. A transformação, coisa incrível. Você não pode perder, e você tem um encontro comigo hoje às 16 horas. Você não pode faltar. Esse menininho, para encerrar a conversa, para encerrar a história, este menino, depois que eles mudaram para esse barraquinho, embora não tivesse ainda um piso, um cimento, era chão batido, no seu barraquinho, mas era o barraquinho dele e da família. Esse menino deu mais dinheiro para o pai, falou: pai, o senhor vai comprar mais madeira e mais telha. E o pai comprou. O menino construiu o segundo barraquinho. O menino alugou o segundo barraquinho. E com o dinheiro que ele recebia do aluguel, ajudava ele a pagar a prestação do terreno. E como ele estava vendendo bastante limão, ele deu dinheiro para o pai comprar mais madeira e comprar mais telha. E ele construiu 5 barraquinhos ali no seu quintal e alugou 5. Agora, com o aluguel que ele recebia, já pagava os R$100 da prestação do terreno. Mas esse menino achou e descobriu que os negócios imobiliários era algo muito bom. E ele construiu mais 5 barraquinhos, ao todo 10 barraquinhos. E alugou os 10. Agora, com 5 ele pagava o terreno, com os outros 5 ele começou a guardar na poupança esse dinheiro. 10 barraquinhos agora alugados. E quando um dos inquilinos terminou o contrato, ele não renovou o contrato. Ele pediu que o seu pai derrubasse aquele barraquinho. E ali ele deu dinheiro para o pai comprar tijolos e laje. E ele construiu a primeira casa de alvenaria. E quando a casa ficou pronta, eles derrubaram o barraquinho que eles moravam e eles foram morar na casa de alvenaria. Agora, ele mandou colocar um piso. Só que o piso era um piso que vocês se lembram, é o chão vermelhão. Vocês se lembram disso, do chão vermelhão? Que usava aquela cera cardeal para dar aquele lustre, não é? À medida que cada inquilino ia vencendo o seu contrato, ele ia derrubando e construindo a casa de alvenaria, até que as 10 casas estavam casas de alvenaria. E se antes ele alugava por 10 o barraquinho, esse menino agora estava alugando por 70, porque era casa de alvenaria. A vida dele foi modificada pelo poder de Deus e pela inteligência deste garoto. Esse menino que aprendeu o japonês, esse menino descobriu que ele tinha o dom de línguas, a facilidade de aprender os idiomas. E agora ele tinha recursos, e ele imaginava: se eu aprendi o japonês, que é a língua mais difícil do mundo, eu vou aprender qualquer outro idioma. E como ele tinha recursos e dinheiro, esse menino só trabalhava a parte da manhã, e na parte da tarde ele começou a entrar em escolas de idiomas. E esse menino, como ele tinha esta facilidade, ele aprendeu a falar e a escrever o hebraico, o aramaico, o yiddish, o japonês, o inglês, o alemão, o espanhol e o português. O menino se tornou um dos maiores poliglotas deste país. No belo dia, uma produção chegou na casa desse garotinho e se identificaram como os produtores do programa Jô Soares. E esse menino foi. E nós sabemos que Jô Soares fala 5 idiomas. E esse menino foi convidado para ser entrevistado. E antes de começar essa entrevista, o menino perguntou para o Jô Soares: em que idioma você quer fazer a minha entrevista? Mas Jô Soares, intimidado por aquele garotinho que havia crescido, que era um jovem neste momento, Jô Soares resolveu fazer em português mesmo. Porque senão ele iria tomar um grande baile deste garotinho, porque o menino era um fenômeno. E vocês podem entrar na internet e você pode ver que existem crianças superdotadas,
Crianças que aprendem como ninguém. E ali ele fez a entrevista, foi a coisa mais linda. Silvio Santos ficou sabendo da história deste menino. Silvio Santos ouviu que esse menino era um fenômeno. E Silvio Santos queria conhecer esse menino e colocou a sua produção atrás. Silvio Santos queria ouvir da própria boca dele, porque Silvio Santos se identificou muito com ele. Porque Silvio Santos, quando foi pobre, também foi um camelô. Foi um cara que batalhou bastante. Ele vendia canetas, ele vendia bolsas, ele vendia carteira lá no Rio de Janeiro. E agora a produção encontrou este menino, que era um jovem, e os dois foram apresentados. E o Silvio perguntou, você é aquele menino limoeiro? E o menino disse, sim, seu Silvio, você poderia me contar a sua história? E ali aquele menino contou a sua história. No final da conversa, Silvio Santos pega uma bolsa, 007 coloca um contrato em cima da mesa. Silvio Santos queria contratar este menino para trabalhar para ele. E ali eles assinaram esse contrato mais uma vez. A sorte estava batendo na porta deste menino que já estava muito bem e agora, mais do que nunca, estava recebendo este convite e o contrato foi assinado. Eu vou passar agora um vídeo para vocês. E nesse vídeo, Silvio Santos vai contar uma história que este menino escreveu para ele em um dos programas que Silvio Santos estava apresentando, o programa Teleton. E esse menino começou a escrever as aberturas do Teleton para Silvio Santos. E Silvio Santos vai falar quem é este menino. Quem sabe você já ouviu por aí, quem sabe você já ouviu falar dele. É uma história muito impactante que eu gostaria que vocês acompanhassem a partir de agora. Eu pedi ao Itamar que fizesse uma página para mim, falar sobre gratidão, né? Porque hoje o tema do Teletão é gratidão. Deixa eu ver como é que eu vou começar, vou ler ali no teleprompter. Eu vou contar para vocês uma pequena história de autoria do meu colega Itamar Oliveira. Uma senhora estava com o carro parado no acostamento. Era noite e chovia muito forte. Um jovem chamado Renato parou seu carro e se aproximou. A senhora pensou, pelos trajes simples de Renato, que pudesse ser um bandido. O Renato percebeu que ela estava com medo e disse, eu estou aqui para ajudar, não se preocupe. Entre no carro que está mais quentinho. Para uma senhora de idade avançada, um pneu furado na noite escura já era bastante ruim. O jovem Renato colocou o macaco, levantou o carro e trocou o pneu. Ele, Renato, ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos. A senhora contou que estava por ali de passagem e não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Ela perguntou quanto devia e Renato respondeu que gostava de ajudar. E o Renato disse, se a senhora quiser me pagar, quando encontrar alguém que precise de ajuda, lembre-se de mim e também ajude. Alguns quilômetros depois, a senhora entrou em um pequeno e simples restaurante. A garçonete veio até ela, trouxe-lhe uma toalha limpa para secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso. A garçonete estava grávida de 8 meses, mas mesmo sentindo algumas dores, estava trabalhando porque precisava de dinheiro para o neném que ia nascer, mas estava ali pronta para servi-la. A senhora ficou imaginando como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a uma estranha. Ela então se lembrou de Renato e deixou em cima da mesa do restaurante 4 notas de R$100. E as notas vinham com um bilhete dizendo, você não me deve nada, eu já tenho bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você quiser me reembolsar por este dinheiro,
Não deixe este círculo de amor terminar com você. Ajude alguém. Naquela noite, quando foi para casa, cansada, e deitou-se na cama, seu marido já estava dormindo e ela ficou pensando no dinheiro, R$ 400, e no bilhete que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido estavam precisando? O bebê estava para nascer no próximo mês e a situação do casal estava bem difícil. Ficou pensando na bênção que havia recebido, deu um grande sorriso, agradeceu a Deus, virou-se para o marido que dormia ao lado, deu-lhe um beijo macio e sussurrou: "Eu te amo, Renato." O mesmo Renato que havia trocado o pneu. E se você quiser saber qual é a moral da história, peça aos seus amigos que doem R$ 5 para o Teleton e não deixe o círculo do amor terminar com você. Só isso. Aí. Bem, pessoal, este garotinho japonesinho sou eu. E é por isso que eu abri, hoje no texto bíblico, o meu Salmos predileto, onde que diz que Jesus é o meu pastor. Embora eu tivesse somente o cuscuz de xerém de milho para comer, o meu Senhor, o meu pastor, jamais deixou que faltasse o xerém de milho na minha casa. Aquela voz que eu ouvia, que dizia que eu precisava estudar japonês, que eu achava que era voz de fantasmas. Agora que eu cresci, me tornei um homem. Eu sei que aquela voz é a voz do Espírito de Deus. E a partir do momento que eu dei ouvidos ao Espírito Santo, o Senhor pôde mudar a minha vida e a vida da minha família, através dos meus estudos. Eu pude ter uma vida mais tranquila. Eu fui humilhado, sim, apanhei bastante, mas não importa. O Deus Todo-Poderoso a quem eu creio e a quem eu sirvo, Ele que me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe, eu sabia onde eu queria chegar. E é por isso que eu vim hoje. Acordei bem cedinho, vim até a igreja de São Miguel, para poder testemunhar para vocês que estão aqui na igreja e vocês aí em casa, que vale a pena sim confiar nesse Jesus Todo-Poderoso. E eu vim aqui para pedir para você fazer de Jesus o seu pastor. No capítulo 23, no versículo 2 diz: Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Jesus, o nosso pastor, quer dar uma geladeira cheia para você. Ele quer dar os armários cheios de alimentos para você. Basta para isso você ter Jesus como o seu pastor. O que você está esperando para fazer de Jesus o seu pastor? E como é que eu, recebendo todas estas bênçãos, como é que eu vou me calar? É por isso que a cada sábado eu estou em alguma igreja do Brasil testemunhando. Enquanto houver fôlego e vida no meu corpo, eu vou proclamar e vou mostrar para todos, a quem quiser ouvir, que Jesus é o meu pastor. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfarás o desejo do teu coração. Eu sou prova viva disso. Entregue ao Senhor o seu caminho, a sua vida, e o mais Ele fará por você. Será que você tem uma vida mais miserável do que eu tive?
Mas você não pode desanimar, meu jovem, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo e me assistindo agora. Você tem que confiar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem poder sim, para transformar a sua vida. Se está desempregado, faça de Jesus o seu pastor. Você está doente, faça de Jesus o seu pastor, Ele te cura, Ele tem poder para te curar. Você está com o aluguel atrasado, as suas contas estão se avolumando a cada dia. Faça de Jesus o seu pastor, Ele tem poder, Ele vai lhe ajudar, você vai pagar as suas contas sim. Ele vai arrumar um novo emprego para você. Peça com fé e Ele vai te dar. E agora eu trabalhando com o Silvio Santos, um dos homens mais ricos deste país, segundo a revista Forbes. Um contrato maravilhoso, uma vida estabilizada. Eu entrei com um pedido de uma concessão de televisão. Estava eu e uma outra pessoa no páreo, e Deus mais uma vez me privilegia, e eu ganhei esta concessão de televisão na cidade de Araçatuba. E eu pensei, agora eu vou mudar a minha vida novamente, eu vou me tornar uma afiliada do SBT e vou ganhar muitos milhares de reais. Eu vou poder pegar a minha família agora, a primeira coisa, eu vou reunir meus irmãos, meu pai, minha mãe, nós vamos lá para a Disney. Eu quero apertar a mão do Mickey, quero ficar no hotel 5 estrelas com a minha família, porque eu vou ter dinheiro. Mas quando eu estava calculando quanto eu poderia ganhar e faturar com esta televisão, aquela mesma voz que conversou um dia lá atrás comigo, veio falar comigo novamente. Itamar, o que você está fazendo? Na primeira oportunidade que eu lhe dou, você já está querendo se dar bem? Está querendo ir apertar a mão do Mickey? É isso mesmo que eu estou vendo. E naquele momento, ao ouvir novamente esta voz, eu resolvi pedir perdão para Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor me deu com uma mão, eu vou lhe devolver com a outra. No lugar de eu me tornar uma afiliada do SBT, Senhor, eu vou retransmitir a TV Novo Tempo na cidade de Araçatuba. Só que quando eu decidi fazer isso, meus amados, quando eu decidi colocar na cidade de Araçatuba, o prefeito me ligou, eu estava na minha casa, e ele, do outro lado da linha, você é o Itamar? Falei, sim, sou eu. Quem está falando com você é o prefeito de Araçatuba. Eu estou dizendo e ligando para você para te dizer que você não vai colocar a sua televisão aqui na minha cidade, não. Eu fiquei sabendo que você vai colocar uma televisão religiosa aqui na minha cidade. Aqui você não vai colocar. Eu perdi para você. Não sei por que a concessão foi para você. Mas essa televisão vai ser uma televisão política e não religiosa. Eu pretendo me reeleger e você está atrapalhando os meus planos. E eu estou te ligando para te dizer que se você colocar aqui, na minha cidade, essa televisão religiosa, eu vou mandar lhe matar. É aqui, é assim que a gente resolve as coisas aqui em Araçatuba, é na bala. E ele falou um palavrão e desligou o telefone. Eu, atônito pelo que ele estava me falando, o telefone tocou e eu atendi novamente, era ele estava muito nervoso. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Eu sei onde a sua família trabalha, onde eles estudam, o horário que você sai, eu já mandei investigar tudo. Se você colocar essa televisão religiosa aqui na minha cidade, você pode encomendar o seu caixão. Falou um palavrão, não posso repetir aqui, e desligou o telefone. Vocês sabem o que eu fiz, meus amados? Vocês sabem o que eu fiz? Eu corri imediatamente para o meu Salmos predileto, Salmos 23. Só que no versículo 4,
E diz ali: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor Jesus, o Senhor está comigo. E eu sempre fiz de Jesus o meu pastor. E quando eu li isso, ainda que eu andes pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Jesus vai estar comigo. Eu fui para a cidade de Araçatuba e coloquei a televisão no ar, a TV Novo Tempo, retransmitindo a TV Novo Tempo. Senhor, se o prefeito me matar, eu cumpri a minha parte, eu vou me encontrar contigo, ó Criador. Eu não tenho medo, eu estou pronto. E coloquei a televisão Novo Tempo no ar na cidade de Araçatuba. Uma semana depois, meus amados, que eu coloquei a televisão Novo Tempo no ar, estou eu indo para Campinas, dentro do meu carro o celular toca. E quando eu atendi o telefone, era o Lucas. Itamar, você viu a mensagem que eu te mandei no WhatsApp? Eu falei, não, Lucas, não vi. Itamar do céu, você precisa ver. Eu falei, Lucas, eu estou dirigindo, me diga o que foi que aconteceu, cara. Você está me deixando preocupado, curioso? Não, eu não vou falar. Você quiser, você que pare seu carro e veja. E desligou o telefone. E eu peguei o meu carro, parei no primeiro posto de gasolina e abri meu WhatsApp. E olha só, a mensagem que estava lá no meu WhatsApp, que o Lucas, meu amigo de Presidente Prudente, me mandou. Morre Sidney Cid, o prefeito que uma semana antes havia me ameaçado de morte. Está aqui o registro. Não mexa com os filhos de Deus. Não mexa com os ungidos de Deus. Vós sois a menina dos meus olhos, raça eleita, povo santo escolhido de Deus. Eu lamentei demais a morte deste prefeito. Não queria que as coisas fossem assim. Mas Deus tem plano e Ele é soberano. Sim, meus amados, vale a pena servir a esse Jesus de uma forma verdadeira. Aquele menino limoeiro que passava fome, este menino limoeiro hoje, por ter sido fiel a Deus, por não ter tido medo da morte, por colocar a televisão dele não para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas. Este menino limoeiro que está aqui à sua frente hoje, nesse momento em que eu vos falo, 32 emissoras de televisão espalhadas pelo Brasil foram dadas para esse menino limoeiro. Fortaleza, Rio das Pedras, Jacarepaguá, Madureira, 28 emissoras em São Paulo, nesse momento retransmitindo a TV Novo Tempo, presente do meu Deus. E é por isso que eu vim hoje aqui, não para falar de prosperidade, como outras igrejas pregam, mas eu vim para falar da confiança que você tem que ter no seu pastor. Continuo ao lado de Silvio Santos. Somos os melhores amigos. E a gente quase que diariamente estudamos a Bíblia juntos. E Deus tem planos para esse homem e para toda a sua família. Sim, meus amados, para encerrar, eu gostaria de chamar o trio que viesse aqui na frente. Eles vão cantar a última música desta manhã.
Na parte da tarde eles vão estar aqui comigo, às 4 horas da tarde. Eu tenho histórias incríveis, histórias semelhantes a essa, coisas extraordinárias que você vai poder acompanhar, tanto pela internet como você vindo aqui para a igreja. Você não pode perder, não pode. E eu gostaria de pedir agora que o nosso amigo colocasse a minha rede social, né? Para que você possa acompanhar, porque todos os dias, 7 horas da manhã, eu acordo e eu oro com toda a população do Brasil e do mundo. E se você quiser que eu ore por você, está aí na tela. Pegue uma caneta, não confie na memória, pegue um papel, anote. @Itamar Oliveira Oficial. Tome nota. Entre lá todo dia, 7 horas da manhã ou durante o dia. Deixe o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa iluminar a sua vida. E consagre ao Senhor tudo o que você faz. E tudo o que você faz será bem sucedido. Vamos ouvir o trio então. Eterno amigo, querido Pai, a tua graça é como um rio que não tem fim, tu sempre cobres pecados meus com o teu manto de justiça, por tua graça e amor por mim. Amor que impressiona-me, Senhor. Não posso entender, perdão, graça e amor sem fim. Amor que impressiona-me, amor que impressiona a mim. Paciente mestre, meu Salvador, tu me completas e mantens o meu ser, o que eu daria por teu favor. Sei que não há como pagar-te, só te ofereço meu louvor. Amor que impressiona-me, Senhor. Não posso entender, perdão, graça e amor sem fim. Amor que impressiona-me, amor que impressiona-me. Profundo, tão vasto,
tão forte, tão grande, profundo, tão vasto, tão forte, tão grande, maior do que jamais senti amor que impressiona-me, Senhor. Não posso entender, perdão, graça e amor sem fim, amor que impressiona-me, amor que impressiona a mim. Agora nós vamos falar com Deus.